Fala galera do canal Sociedade, aqui é o João Vitor e hoje vamos fazer um vídeo muito especial. Eu já mencionei algumas vezes aí que eu fiz um curso de História do Japão, né? E eu consegui convidar o meu professor de História do Japão, um cara que, eu aprendi muito com ele, pra gente falar hoje sobre o jogo Ghost of Tsushima, né? Não tá mais no hype, mas o que vale é o conteúdo. E nada, né, ninguém melhor do que um professor de História do Japão para falar sobre o jogo, né? Das opiniões dele em relação à história e tudo. A gente vai falar um pouco da história do Japão e também depois vamos partir para análise do jogo. E aí, professor, se apresenta aí, fala um pouco do seu trabalho. Meu nome é Douglas, sou historiador formado pela Universidade Federal Fluminense, sou especialista em história militar, mais focado em estudos japoneses. Pesquisei sobre samurai, né, na UF, na Unirio, onde fiz minha especialização. Minhas pesquisas foram sobre a invasão mongol, a primeira, né, por isso tem muito a ver com a questão do jogo. E também eu fiz uma pesquisa sobre o samurai no século seguinte, né, porque a invasão mongol acontece ali no 13, e eu pesquisei o samurai também no 14. Né, que o meu foco é entender a transição do estilo de combate de arco e flecha para espada. E, sou coordenador do grupo de estudos japoneses da UF desde 2009. Sou coordenador geral também da Academia Nipo-Brasileira de Estudos de História e Cultura Japonesa do Instituto Cultural Brasil-Japão, onde também, durante muito tempo, atuei como professor de História Japonesa. No momento, eu não estou dando aula lá por causa da pandemia, né, porque não tem como dar aula presencial. No caso, também dou aulas, né, espalhadas aí pela internet, palestras. Atualmente a gente passou para o meio online e está fazendo atividades acadêmicas no geral, mais adaptadas a um público amplo e para o meio online, né? Então a gente está conseguindo agora pesquisadores do Brasil todo, alguns até fora do Brasil, para pesquisar. Então, assim, no geral, a nossa atividade tem sido mais essa, e eu tenho realizado algumas pesquisas, principalmente voltadas a estudos de Japão. Atualmente, meu caminho está sendo mais entender a representação do samurai através de mídias. Né? Meu foco mesmo é estudar em Kurosawa, né, os Sete Samurais, a obra, a representação, como é que aquilo ali constrói o imaginário sobre samurai no Ocidente. Mas justamente por ele, né, eu tenho ramificado e estudado também sobre a representação de samurai através do jogo e através de filmes em geral, representação em anime e etc., que a gente sempre acaba esbarrando nesses estudos que são as ramificações, né, a partir do estudo do cinema de Kurosawa, que muitos deles se baseiam em Kurosawa, no final das contas, e a gente, para entender, que o meu objetivo é entender a representação de samurai na contemporaneidade, né, depois de ter entendido ali no passado, minha ideia é entender o que as pessoas pensam para o samurai hoje, eu retomo, né, algumas dessas mídias para poder compreender. Inclusive, né, a gente vai acabar falando muito disso porque o Ghost of Tsushima é mais mais sobre o que as pessoas entendem, né, do samurai do que realmente foi o samurai, né? Mas a gente fala disso mais pra frente. Outra coisa interessante, cara, é que nesse vídeo a gente vai esclarecer muita coisa, né? Principalmente você, porque quando saiu o jogo, muitos canais, né, começaram a falar um monte de bosta, cara. E você, com certeza, tem muito mais contato com isso do que eu. Só que, cara, eu acho que a história do Japão é um tema que, assim, hoje em dia as pessoas gostam muito de falar do que não sabem, né? Mas a história do Japão parece que é quase lei. O cara não sabe, fala e fala e fala, sabe? Tipo, nunca estudou, nunca, né, pesquisou nada e sempre fala com uma autoridade. Eu até cheguei a te mandar um vídeo de um canal aí, um tempo atrás, o cara falando um montão de bosta. Então, nesse vídeo aqui a gente vai esclarecer muita coisa pra galera aprender. Vamos começar, se você puder aí, dar um contexto histórico aí da invasão mongol, pra galera se situar aí no período que se passa o jogo. Tá, então deixa eu até fazer uma coisa aqui, que vai facilitar. Porque, assim, se você me pede para falar de invasão mongol, que é uma pesquisa que eu pesquisei em 3 anos, você imagina a quantidade de coisa que eu posso falar. Vou tentar abrir alguma coisa aqui no que eu tenho de roteiro, para não sair falando infinitamente, né? Vai ficar 2 horas. Assim, a invasão mongol não é uma coisa pequena, é um evento consideravelmente grande, né? Então, eu já posso adiantar, né, que assim, a invasão mongol, ela
ela foi bem pouco, foi pouquíssimo estudada assim na história do que a gente chama de historiografia, né? No entendimento sobre história do Japão. Ela foi pouquíssimo estudada, a gente raramente vê algum material sobre ela, muita coisa que se vê espalhado, que assim, não é porque foi feito na universidade que necessariamente é bom, pode ser defasado, pode ser baseado em estudos mais antigos. Mas, em verdade, assim, a história do Japão ela é muito mais complexa e que a gente geralmente imagina. Então, por exemplo, o que me fez procurar a invasão mongol originalmente era que eu percebia que o samurai, em alguns períodos históricos, assim, bem no início, quando eu estava começando a pesquisar Japão, eu percebi que os samurais de alguns períodos históricos eram bem diferentes dos samurais que estavam aparecendo no que eu lia e no que eu conhecia. Então, a minha pergunta no final ficava até que ponto, de fato, o guerreiro samurai ele era aquilo que a gente conhecia e até onde ia o que a cultura pop nos passava. Né? E aí a invasão mongol ela foi um divisor de águas, né? Porque ela me mostrou que havia muito mais sobre o samurai ali do que imaginava. Tem uma fonte que é feita no século XII, XIII ali, né, no final do XII, início do XIII, ela é feita continuamente, e que ela foi reproduzida e logo, quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Então essa obra ela foi transformada através do tempo na mão de alguns poetas, né, de alguns nomes famosos assim, da história japonesa, de artistas, e acabou que com o tempo essa história ficou muito mítica, lendária, bem alterada da sua original, né? Mas que ela ainda é o que eu chamo do maior épico samurai. No Brasil, o pessoal é apaixonado pelo Miyamoto Musashi. E aquela obra do Eiji Ashikawa, muita gente acha que é o maior épico samurai que existe. E assim, muito pelo contrário, o que a gente tem no grande épico samurai, que é referenciado pelos samurais mesmo na época do Musashi, que é tipo muitos séculos depois, ali século XVII, fazendo referência a coisa que aconteceu no século XI e XII, né, que são esses samurais épicos, que se chama o romance de Reiki, ou Reiki Monogatari, né, em japonês. O Reiki Monogatari mostrava samurais que combatiam com arco e flecha montados, e raramente eles apareciam com a espada. A espada estava sempre na cintura, uma só, inclusive, normalmente, e era uma cavalaria arqueira, não tinha nada a ver com um cara de espada no chão fazendo duelos. E ele tem citações até de duelos acontecendo, que inclusive começam com arco e flecha. Mas, enfim, e aí eu percebi que tinha que ter alguma coisa que mudasse do século XII para, pelo menos, ali o XV. Depois eu percebi que já no XIV havia uma diferença. E aí eu pensei, bom, se eu fechar ali, vai estar no 13 ou no 14 o momento. E o momento foi a invasão mongol. Tem um autor chamado Steven Turnbull, que também o professor Thomas de Colan, que eles mostram, né, o Thomas de Colan especialmente, que ele tem uma obra chamada Pouca Necessidade para Intervenção Divina, o livro em inglês, né, Little Need of Divine Intervention, em que ele tem um rolo, né, a gente chama vulgarmente pergaminho, mas é um rolo ilustrado, onde relata as duas invasões mongóis ao Japão, né, que ocorrem entre... a primeira ocorre em 1274, a segunda ocorre em 1281. Todos ali no século XIII, no finalzinho dele. E rolos ilustrados, com as finalidades que eles tinham, que eu vou tentar não entrar muito neles para justamente não me perder muito na fala, eles mostravam ainda o samurai com arco e flecha que montaria, salvo uma passagem, que é o momento em que o general que mandou fazer o rolo, que é o general Takezaki Suenaga, ele, que é um general que depois, pelo Steven Turnbull, eu consegui reparar que ele era um general atrapalhado, né? Ele faz vários atrapalhados, tem uma hora que ele esquece o capacete dele, ele tem que amarrar uma joelheira de pano na cabeça, a joelheira pula na hora da batalha, uma loucura. Mas assim, durante esse evento todo, né, há um momento em que há uma representação da entrada dos samurais num barco. E aí é o único momento que eu vejo de puxar a espada e de fato ir para o combate.
Porque um arco e flecha num convés de navio não faz sentido. Você vai estar corpo a corpo. Você não vai conseguir atirar. Você não é o Legolas lá do Senhor dos Anéis, né, dos filmes, que você vai atirar na cara do outro. Então, você também não tem como usar uma lança, que é a segunda arma mais comum. Não tinha como usar as lanças. Nem a Yari, nem a Naginata, né, as várias lanças que tinham para o japonês. Porque a haste, uma arma de haste é muito longa. Se você fizer qualquer movimento assim de corte, né, ou de perfuração, porque a Naginata ela tem uma lâmina de corte, né, que é a lâmina da própria katana. A Yari ela é uma de perfuração. Tem outras variantes também de lanças, mas que no geral ou você vai fazer isso ou você vai estocar. Se você estocar, você acerta o cara que está atrás. Se você fizer isso, você acerta todo mundo que está na tua frente dos seus lados. Já a espada ela é mais precisa. Você tira a espada, ela tem uma lâmina muito mais curta, né, não é uma haste, e você consegue perfurar o inimigo, né? E você consegue impor força a ela também para poder perfurar o couro e a cota de malha, que alguns dizem que estavam usando cota de malha, outros dizem que não, mas sim, se estivesse usando cota de malha para você conseguir perfurar aqueles anéisinhos, cota de malha, aqueles anéisinhos de ferro, né? Conseguir perfurar e derrotar o mongol, que estavam usando lança dentro do navio, que mostra que estavam com dificuldade, porque o mongol não é preparado para combater dentro do barco. E aí, quando eu vi aquelas espadas, eu fiquei, eu acho que é isso aqui. Né? Aparentemente, o Ventânimo e o Thomas Decon não concordam também, porque depois eles começam a citar, né, sobre essa questão da necessidade, eles perceberam que o uso da espada era essencial para derrotar os mongóis dentro dos navios, e para a segunda invasão, eles melhoram as espadas. E aí, no século XIV, quando eu fiz a minha segunda pesquisa, meu objetivo era justamente compreender se isso foi mantido ou não. E foi. Porque no século XIV você não só vê espadas lendárias, mágicas, etc., invocando deuses e coisas do tipo, com nome. Né? Você passa a ter espada com nome, você tem, por exemplo, tem a Omokage, que é uma espada que por si só tem um nome, que até então não tinha. Né? É uma espada também que fala, que é forjada por um ferreiro, que passou mil dias de purificação e tal. Né? 100 dias, na verdade, que passou de purificação para poder fazer a espada. De um personagem aleatório dentro da obra. Aí eu falei, bom, então você consegue perceber uma obra do século XIII, que a espada passa a ser usada no momento de exceção, e no século XIV, ainda o arco e flecha é muito forte, mas as espadas passam a ter um nome de novo. Eu digo de novo porque há espadas no Japão muito anteriores, né, nos períodos mais antigos, né, lá nas origens do Japão, seriam as lendas de formação do Japão, dos deuses, né, tem a Kusanagi, né, tem as espadas lendárias dos deuses, a espada de 7 pontos. Mas aquilo não é uma katana, aquilo não tem nada a ver com a katana, aquilo não era uma coisa comum. Né? O que a gente sabe, que é bem pouco, mas o que a gente sabe até então dos guerreiros, dos períodos antes dos samurais, dentro do Japão, que os samurais surgem ali no final do 11, né? É que esses guerreiros que existiam, ou soldados até, né, nem só guerreiros, mas soldados em si, soldados imperiais, o foco deles essencialmente ainda era o arco e flecha e a lança. A espada era um recurso, né, de combate, não era uma coisa focal, né, um objetivo central. Até porque a espada, por si só, ela só se torna mesmo central no combate, que a gente consegue identificar lá no período Edo. E mesmo assim, ela é bem para combate. Ela é mais um símbolo, é uma representação. Em vez de você ficar andando pelos lugares, mostrando ser um samurai carregando uma lança que fica batendo no teto toda hora que você entra numa estalagem ou numa área oficial, né, que é uma coisa que é incômoda, você poderia até usar um arco, mas os arcos passaram a ficar na mão dos camponeses. Então não fazia mais sentido você usar uma arma que camponês usava. Alguns você poderia falar, poder usar arma de fogo, porque aí eles já têm arma de fogo, mas eles eram contra a arma de fogo, né? No caso, a arma de fogo só não era contra se fosse do Estado. Né? Se o Estado tivesse o uso dela, não tinha problema. E a espada era mais prático, né, utilizar. Então ela era uma representação. Até porque o samurai do Edo, ele é mais um burocrata, ele é mais um cargo do que efetivamente um status guerreiro. Tanto que o auge dos samurais não é o período Edo, apesar de quase todo mundo construir essa ideia, originando de cinema, né, o auge dos samurais é o Sengoku Jidai. É ali o final do período Muromachi, né, é basicamente século XVI até o início do XVII. No início do XVII, 1600, você começa a unificação do Japão. Na verdade, a unificação do Japão não, né? Termina a unificação do Japão, né, para alguns na Batalha de Sekigahara, em 1600, e para alguns quando o Tokugawa Ieyasu estabelece o shogunato dele, né, em 1603,
E outros dizem que 1615, quando tem o cerco ao Castelo de Oza. Né? Mas, no final das contas, independente ali entre 1600 e 1615, você tem um desfecho de um período de guerras incessantes, que é onde os samurais construíram sua identidade, que são samurais que não tem nada a ver com o que a gente conhece, em grande parte, assim, na cultura pop, né, de cinema, etc., e que eles se estabelecem as suas identidades de maneiras diferentes e não de forma uniforme dentro do Sengoku Jidai. Até o Tokugawa pegar e uniformizar tudo num conceito burocrático, em que basicamente você é samurai, mas você não tem mais batalha para combater, você não tem guerra, não tem mais nada. Agora você é um cara que fica vigiando o feudo, né? Tipo um fiscalizador de terras, é um policial, é um delegado, é uma coisa do tipo. Né? Tem divisões de classes entre eles, dá até privilégio de usar arma para camponês e para mercador, né? Que não torna eles samurais. Você tem noção, o William Adams, que é o inglês lá, que tem o livro do Shogun, do James Clavell, e tem a própria série, né, que no caso tem um filme. E o Nioh, né? O Nioh, o William Adams aparece no Nioh, exatamente. O William Adams, por exemplo, ele vai receber um cargo de samurai, ele vai se tornar samurai. Ele oficialmente é um samurai, porque o Tokugawa chega para ele, dá o nome de Miura-Andin, né? A gente conhece como Andin Miura, mas o original seria Miura-Andin, e dá 2 espadas para ele, a katana normal e a wakizashi, e dá o cargo de Hatamoto, que é um dos samurais de elite do Tokugawa. Claro, o William Adams é um inglês, ele não sabe técnica de samurai nem nada, é uma questão, como pode dizer, solene usar arma, praticamente, cerimonial. É uma cerimônia solene. E é isso, né? Então, não sei se eu me perdi muito quando eu falei, mas a invasão mongol, bom. A invasão mongol tem essa importância, né? Então eu vou voltar a ela. Deixa eu retornar. Não, só antes da gente entrar na invasão mongol, pegando carona já no que você falou, já vou adiantar uma pergunta. O que você diria para uma pessoa, né, que é a maioria, pelo menos aqui no Brasil, que acha que o samurai basicamente é um cara que luta com espada, né? Ou algo do tipo. O que você diria, tipo assim, o que é um samurai? Tá, calma, são 2 perguntas muito complicadas para serem respondidas juntas. Vou começar com a parte da invasão. Deixa eu terminar a invasão, então. No caso, começava, né? Eu nem comecei a invasão mongol. A invasão mongol, no final das contas, isso tudo foi para explicar a importância dela. Né? Por que há o objetivo de estudá-la. Mas a invasão mongol ela se dá quando o neto de Genghis Khan, né? O Genghis Khan mongol lá, que saiu da Mongólia, o Genghis Khan avançou em direção ao norte da China, conquistou boa parte, não conseguiu dominar algumas partes do norte da China e marchou para o oeste. Quer dizer, marchou não, né? Porque ele foi de cavalo, né? Cavalgou para o oeste, porque ele vai com uma quantidade enorme de etnias da Mongólia, né? Que eram inimigas entre si, ele unificou dentro da Mongólia. Ele não unifica a Mongólia, ele unifica algumas tribos lá dentro, sai, passa pela muralha da China, conquista parte do norte da China e depois avança para o oeste. E vai até as portas da Alemanha. Vai atravessar aquilo tudo lá. Ele não vai descer para a Índia, nem nada tipo, mas eles vão chegar até as portas da Alemanha. Tanto que se diz que enquanto ele cavalgava para frente, ele estava vivo. No dia que ele virou para trás, dizem, né, que caiu do cavalo e o cavalo pisoteou de Genghis Khan, do meio de uma batalha. Mas independente, Genghis Khan foi uma personalidade considerável. Né? Posso estar errado, mas se não me engano é o maior império que a gente tem contínuo, o império terrestre contínuo, né? Isso. E também é o que mais rápido, certamente, foi o mais rápido tomado. Né? Independente de tamanho, foi o que mais rápido foi tomado. Porque o Genghis Khan ele não só chegava e destruía, né? A gente tem essa imagem do mongol, essencialmente, do bárbaro, né? Ele chega, devasta, saqueia e vai embora. De certa forma, ele fazia isso, mas havia algumas outras coisas. Genghis Khan ele tinha alguma intelectualidade, vamos dizer assim. Na conquista do norte da dinastia Song, ele inclusive pega um conselho chinês do dinastia Song para aconselhá-lo. Né? E aí ele dava o conselho de manter controles de lideranças locais. Então ele ia mantendo o que a gente chama de kanatos, que são generais espalhados por toda a região do domínio. Aí Genghis Khan morre, veio os descendentes dele, e uma hora assume Kublai Khan, né, neto de Genghis Khan. E quando o Kublai Khan assume, ele já tem um império gigante, só que ele não tinha controle total ali da região
do Extremo Oriente, né, da Coreia, do sul da China, Vietnã, Japão, esses lugares ele não tem controle. Aí ele pensa, bom, vou agora, né, cuidar da casa antes de cuidar de continuar essa marcha para o oeste. Então deixa os Khanatos cuidando de cada região, cada horda mongol cuida de uma região. Eles chamam de horda porque, de fato, os nomes, em grande parte, são traduzidos como hordas, como a questão da Horda Dourada, né, e tal. Então, esses grupos, os Khanatos cuidam dessas regiões. Não entenda a horda como aquele negócio do WoW, né, que imagina uma porção de horda bárbara destruindo tudo. A horda é um negócio que é organizado no conceito dos mongóis. Ele não é uma parada desorganizada. Né? Ele não tem uma organização centralizada muito forte, mas existe alguma centralização. De qualquer forma, ele se estabelece, conquista o norte da China, estabelece, quer dizer, no caso, ele termina de conquistar o norte da China, ele consegue fazer guerra contra o Song ao sul, domina a Coreia, ataca o Vietnã, consegue dominar o Vietnã e vai atacar o Japão. E a ideia dele é conquistar a casa. Sem contar que ele melhora a economia da própria China, né, das dinastias chinesas que estavam sendo dominadas. Ele melhora a economia, faz um novo canal de irrigação, faz uma opção de coisa, né, várias reformas, inclusive reforma religiosa. Né, ele passa a liberar para qualquer religião e filosofia poder rodar dentro do império dele. Ele, inclusive, se converte a todas. Inclusive, é até engraçado, né, porque ele que encontra alguns grandes personagens que a gente conhece, como Marco Polo. Né, Marco Polo leva uma cruz para ele, de ouro, cravejada de diamantes, e que ele fala, tentando, através do material, né, conseguir que o Kublai Khan se convertesse. Aí ele acha que o Kublai Khan fica admirado e fala que vai se converter mesmo, né, o catolicismo. Só que a verdade é que o Kublai Khan ele manda colocar a cruz do lado da imagem de Shiva, da imagem das entidades lá dos vários impérios que ele conquistou do meio do caminho, né? Ele gostava de fazer essas coleções porque o objetivo dele era mostrar tolerância e que o império dele seria amplo. Né? E, bom, ele, na hora de tentar atacar o Japão, né, no caso, ele não ataca inicialmente, ele manda embaixadores, são 3 embaixadas iniciais que são enviadas para poder negociar, né, falando para o Japão, olha, seria melhor vocês se renderem porque nosso poder é muito maior, vocês vão acabar perdendo. Só que, obviamente, o Japão não se rendeu, né, no meio do negócio de samurais, estava no meio do shogunato, que é o primeiro shogunato, que não é do Tokugawa. Né, o primeiro shogunato foi estabelecido ali em 1192, né, depois de uma grande batalha, que foi a Batalha de Danoura, da Guerra de Genpei, né, que foi de 1185. 1192 você tem o estabelecimento do primeiro shogunato, o Minamoto Noritomo. No caso, esse cara já tinha morrido há muito tempo. Ele estava no poder, era tipo um descendente da família com a qual ele casou, com o clã Hojo. E aí tinha Hojo Tokimune, né, que era o responsável na época, não era um shogun, ele era um regente, né, e ele, junto com o imperador na época, vão começar a se preparar para esse evento. Porque, assim, a verdade é que já havia um contato, porque já sabia-se da existência dos mongóis. A verdade é que a gente nem chama tanto de mongóis, porque quando o Kublai Khan estabelece a dinastia Yuan, ele se declara chinês. Ele é uma ideia de que ele é um chinês. Ele tem descendência mongol, mas ele, por si só, é uma dinastia chinesa. Tanto que hoje próprios... existe uma separação entre ser mongol, tem um termo para isso lá dentro, mas, no geral, os vários impérios em volta e reinos consideram eles a mesma coisa que eram, sei lá, dinastia Han e dinastia Qin. Mas ele já tinha nascido na China mesmo, né, o Kublai Khan. Bom, não sei, porque na China não existe, né, ainda. São várias dinastias, mas ele de fato nasce fora da Mongólia. Uhum. Ele nasce no território de onde está a China hoje. Né? Então ele é daquela etnia que ele se dizia ao mesmo tempo descendente de Han, né, que era a dinastia Han, e também descendente do povo da Mongólia a partir de Genghis Khan. Né? Então ele tinha essa visão. E as relações eram similares. Então, assim, a tentativa de conquistar o Song era para finalizar a unificação, de realmente reconhecer que o império dele estava centrado nas dinastias chinesas. Né? Que o Song estava fazendo uma resistência muito forte. Eles vão cair, de fato, mas a guerra contra o Song faz com que alguns monges, Zen principalmente, que rodavam pela região, saibam dos interesses dos mongóis em dominar toda a região do Extremo Oriente. E isso chega aos ouvidos do Hojo Tokimune quando um certo personagem chamado Nichiren chega ao Japão, que é um monge, né, e ele fala,
ele, no caso, foi interpretado como se fosse uma previsão do futuro, né? E não é uma previsão do futuro. Na verdade, o que ele cita é uma questão da doutrina dele, que a doutrina budista que ele segue fala o seguinte, que se um governante não segue ele não segue a doutrina de Buda, o Dharma, né, ele se torna mais frágil e mais apto de sofrer epidemias, etc., inclusive invasões externas, invasões estrangeiras. Isso foi interpretado como uma profecia, não é uma profecia do Nichiren. Né? Isso é uma coisa que todos os monges budistas que estavam rodando ali naquela região, Coreia, China, né, e Japão, estavam sabendo. E que uma hora ia haver a invasão para o próprio Japão. Ah, sim, então eles já sabiam realmente que... Ah, entendi agora. Sim, porque não é só o Nichiren que fala, tem outros que vão. O problema é que o Nichiren, ele era meio... Como que eu posso dizer? Ele era meio tapado, é meio... Talvez até cabeça dura seria o melhor termo. Né? Ele é tapado porque ele observava as coisas dentro do conceito só do elemento do que ele acreditava ali como budismo e não conseguia enxergar muito mais além. Né? Então ele não entendia que certas coisas que ele fosse defender poderia dar problema para ele. Ele quase foi morto pelo Hojo Tokimune. Porque ele não gostava do Hojo Tokimune. Né? Ele foi em Kamakura reclamar com o Hojo Tokimune, falar disso. E aí ele fala para o Hojo Tokimune o seguinte, que ele estava fraco, era um governo fraco, o shogunato, que estava na mão da regência dele, porque eles veneravam demônios. Demônios, entre aspas, porque o termo não seria demônio, mas seria uma coisa próxima disso, né? Criaturas malignas, etc. E que ele estava fazendo referência à divindade principal do Hojo Tokimune, que é a principal divindade do shogunato, que é o Kami, né, Hachiman. Hachiman, que é o deus da guerra, né, a entidade da guerra. E que tem um templo até hoje lá em Kamakura, famosíssimo e tal. E obviamente, quando ele faz isso, é um insulto, e fala que o Hojo Tokimune é fraco, etc. E ele era muito cabeça dura batendo nessa tecla. Resultado. E também ele é meio agressivo na forma que o Nichiren defendia as coisas, né? Agressivo no sentido agressivo passivo, né? De impor as ideias. Quase que ele foi executado, acabou exilado. Né? E de fato a invasão mongol veio, mas não foi uma previsão, isso era algo que a maioria dos monges da época sabiam. O que a gente sabe disso é essa relação dele com o Hojo Tokimune e dos escritos do próprio Nichiren que falam sobre, que foi interpretado como uma previsão do futuro, mas que não é. Né? Enfim, a invasão mongol ela se dá duas vezes, né? Na ilha mais ao sul, em Kyushu, né? Porque o Japão é um arquipélago formado por 4 ilhas principais. Na época nem eram 4, né? Na época eram 3, né? Era Kyushu, Shikoku e Honshu, porque Hokkaido só vai mesmo pertencer ao Japão lá para o período Edo e oficialmente só no período contemporâneo, depois das grandes guerras. Né? Então, ali em Kyushu, que é a ilha mais ao sul, próximo da Coreia, tem a invasão dos mongóis, que obviamente o Japão acabou ofendendo a dinastia Yuan, porque ele executa os embaixadores, né, os últimos embaixadores a levar cartas solicitando submissão do Japão, cortando a cabeça deles e mandando para casa só o corpo, ficando com as cabeças enterradas no Japão até hoje. Obviamente, a cabeça nem deve existir mais, né? Já deve ter virado pó, mas os corpos foram enviados apenas. E aí tem a primeira invasão. A primeira invasão ela é uma coisa bem pontual, né? Ela dura um tempo. Na verdade, ela não é uma coisa de um dia, ela leva alguns dias. Né? E teria, talvez, havido durante porque, assim, eu não vou entrar muito nesse detalhe, eu estou tentando me segurar para não falar muito das fontes. Para não entrar muito no contexto do que acontece entranhado ali dentro. Mas você tem noção, já tinha parte do Song conquistado, tinha general Song trabalhando para os mongóis dentro do Japão na época, tem os nomes dele, que as fontes japonesas até citam a existência deles. Né? Tem uma fonte chinesa da dinastia Yuan, que no caso é escrita na dinastia seguinte, né? Que relata o nome também desses generais que estavam ali presentes. Você ter noção, para um general ser citado por um japonês é porque ele sabe o nome daquele general, porque havia uma boa relação do Japão com a dinastia Song que estava sendo conquistada pelos mongóis. Então, assim, é um pouco mais complexo do que normalmente a gente conhece, né? E aí uma coisa pontual, os mongóis quase conseguem tomar uma cidade central ali ao norte de Kyushu, não conseguem tomar direito, são repelidos pelos próprios samurais, e no retorno para a ilha de Tsushima, por acaso o nome da ilha mesmo era de Tsushima,
né, há a possibilidade de um tufão ter passado e destruído a frota. E aí minado qualquer possibilidade de continuação dos eventos. Porque a ideia é que eles entrassem, ocupassem, povoassem, né, botassem uns acampamentos ali no norte e esperassem reforços para poder invadir o resto do Japão. Eles também não esperavam tamanha resistência. Depois da segunda invasão, né, que acontece pouco menos de 10 anos depois, né, porque 1274 foi a primeira, 1281 é a segunda. Na segunda, vem uma quantidade muito maior de mongóis, dura-se quase um mês as batalhas no geral, né, com as invasões das ilhas, tomada de todos os lugares. São vários pontos atacados, né, atacam Nagato, atacam a Baía de Hakata, atacam a região, seria chamada de noroeste, né, de Kyushu. E nessa última região, inclusive, seria onde teria passado o tufão. Até tem aqui o nome, deixa eu pegar o nome da batalha. Que a batalha, quando acontece nessa região, ela se dá de uma maneira que é tipo a devastação completa. Aí ali a gente não sabe ainda ao certo o que aconteceu, né? Porque efetivamente há algumas confusões, né? Alguns mitos são construídos sobre a invasão mongol que não são muito claros. E esse local, há a possibilidade de ter havido tufões, assim, uma possibilidade até maior de ter havido tufões. Pelo menos o Steven Turnbull e o Thomas DeCola trabalham com essa ideia da possibilidade do tufão ter existido. É que o Thomas DeCola ele fala que não teve necessidade, que independente não foi os tufões que venceram os mongóis. Quem venceu os mongóis de fato foram os japoneses. Porque se o tufão tivesse passado e os mongóis estivessem em terra, não teria afetado em nada, porque o tufão passou no mar. Então, em si, o que conseguiu derrotar os mongóis foram os samurais que conseguiram manter os mongóis no mar em si, né? Há uma vestígio de possibilidade dos tufões terem passado, mas que na batalha então, de Takashima, né, que acontece ali isso aqui acho que é agosto, né? Deixa eu ver, né? Agosto. De 12 a 14 de agosto, na Batalha de Takashima, você tem essa presença dos mongóis que eles vão tentar montar balsas unidas, né, dentro de uma... Não é um canal, mas é quase ali no mar do Japão, e aí passaria os tufões destruindo as balsas. Ainda não há certeza, há a possibilidade de que os próprios barcos tenham se atacado, né, há a possibilidade de ter tido uma tempestade sem tufão, mas só uma tempestade, que a tempestade ela é mais relatada nas fontes, né? E aí os barcos terem se encontrado no meio das ondas e tal. Existem várias possibilidades ali. A de tufão é meio rara, porque ninguém que estava na batalha citou tufão. Os caras que citaram tufão foram os mongóis, né, nesse documento, né, da dinastia, sobre o registro da dinastia Yuan, que é feito na dinastia seguinte, ou seja, é feita muito tempo depois, né, possivelmente pode usar até documentação dos japoneses para poder saber o que aconteceu, então às vezes pode ter lido dos japoneses, por isso pegou a ideia do tufão, mas enfim, o lugar que a gente tem mais certo que cita tufão, assim, com mais certeza, é em Kyoto, no santuário de Kyoto, que fizeram diversos sacrifícios, né, sacrifício eu digo de espada, no caso oferendas, né, para entidades, né, principalmente o Hachiman, mas também a Amaterasu, né, principalmente a Amaterasu. No caso, Kyoto é Amaterasu, Hachiman é feito em alguns outros lugares. E aí Kyoto tem documentado falando dos tufões. O que é curioso é que esses tufões, eles são citados na história japonesa, especialmente na Segunda Guerra Mundial. Tem na Guerra Russo-Japonesa e na Segunda Guerra Mundial, em que eles citam os tufões que teriam derrotado os mongóis, dizendo como se os kamikaze, que é o nome dado a esses tufões divinos, né, eles voltariam para derrotar caso os russos tentassem invadir o Japão, na época da Rússia japonesa, ou no caso da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos estava atacando o Japão. Dizia-se que se eles tentassem, iam ser feitas novas oferendas para que invocasse os ventos divinos novamente. Ou seja, é uma parada que só no século XX, 19 e 20, que volta à tona. E quando volta à tona dessa maneira, é que se torna famoso a história da invasão mongol com o tufão. Ninguém sabe, normalmente, por que, assim, digo no senso comum. No senso comum, as pessoas não sabem por que os mongóis iam invadir, quando invadiram,
quantas invasões foram, quantos tufões foram. A sociedade só sabe dizer que teve tufão e destruiu os mongóis no Japão. E é isso que normalmente o senso comum diz. O tufão é pop, né? Porque vem justamente divulgado pela cultura pop, originário dessa reconstrução de um pensamento nacionalista do período contemporâneo, né? Agora eu acho que eu consigo falar do Japão, a história da invasão ao Japão toda. Não, foi muito bom. O jogo se passa na primeira invasão, né? E ele até trabalha, vou até abrir agora, galera, vai ter spoiler a partir daqui, se você não quer saber spoiler da história. Não quer aquela do samurai, do que é o samurai? Não, sim, mas é rapidinho, só vou fazer um comentário. O jogo até trabalha essa questão não de tufão, mas de uma tempestade no final, né? Quando eles estavam indo pra ilha principal, né? Honshu, e os mongóis ficam meio que presos ali no navio, então aproveita o fantasma e vai lá pra atacar eles lá dentro dos navios em momento de fragilidade por causa da tempestade, né? O jogo não trabalha essa questão de tufão. E agora, voltando àquela pergunta que eu te fiz, né? Eu esperando pra ver os tufões acontecendo e jogando os barcos pra cima. Eu fiquei decepcionado no final. Falei, por que vocês seguiram a história? O jogo inteiro não segue a história. Por que essa parte irada, ver os tufões jogando os navios pra cima de mongóis, logo essa não aparece? Cara, eu não queria que tivesse os tufões justamente, né? Porque eu sei mais ou menos o que aconteceu. Mas eu me surpreendi, porque eu pensei que seria o ápice, né, do jogo, né? Mas assim, eles pegaram Tsushima e transformaram ela no Japão, né? Tipo, nas ilhas japonesas no todo. Porque não faz sentido. A ilha de Tsushima ela é pequena, é localizada numa parte específica ali entre a Coreia e o Japão, e ela é dividida como se ela tivesse um norte gelado, e não faz sentido ter um norte gelado. O norte gelado é uma referência a Hokkaido. Eu até fiquei assim, gente, realmente, seria interessante se tivesse uma versão alternativa da história, né? E os mongóis já invadissem Hokkaido, porque não existiu neve em momento nenhum na invasão mongol. Eu acho que foi só pra incluir aquela questão de colocar fogo na espada. Eu até fiquei me perguntando, fui procurar no Google, cara, sei lá, ficava nevando daquela forma, sabe? Não faria sentido. Só se, assim, eles poderiam ter feito como se tivesse chegado uma temporada de inverno e tomado a ilha toda, mas não faz sentido só o norte. O norte gelado é do Japão, que é Hokkaido. Aí, eles pegaram o Hokkaido, encaixaram no norte de Tsushima, né, como se fosse uma Hokkaido, e botaram invasão mongol no meio da neve, como se aquilo tivesse existido. Eu achei, assim, muito interessante e legal, mas não tem nada a ver com o elemento histórico, né? Sem contar que como... parte, eu falei, então agora que se vier tufão, pode vir que já não tem mais nada histórico nesse negócio. Sem contar que, como você falou, foi um período curto, né? Foram alguns dias a primeira invasão, e parece que passou até várias estações até chegar no inverno, né? Muito rigoroso. Eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui pra mim. Eu vou mostrar pra você, ó. Eu tenho as datas das invasões. Ó, essa aqui é a segunda, deixa eu pegar a primeira para poder citar ela. A primeira invasão mongol, que ocorre em 1274, ela começa em 2 de novembro e vai até 19 de novembro. 12 de novembro, a frota de invasão sai da Coreia, e do 19 de novembro é quando tem o retorno de Hakata e a questão da... 19 de novembro tem a batalha na Baía de Hakata, que é a Baía Norte de Kyushu, onde acontece a primeira invasão mongol, assim, de forma mais efetiva. E aí, no retorno deles, né, da noite para o dia 20 de novembro, há a passagem dos tufões que devastam a frota. Então é pouco mais de uma semana, né? Não faria sentido realmente você ter um dia ensolaradíssimo, né? Para a primeira invasão já não faz sentido. Agora, a segunda invasão ela dura um pouco mais tempo, né? No dia 24 de maio, existe uma armada, uma frota, né, que sai da Coreia, que vai atacar Tsushima. E aí, desde 24 de maio, que é quando parte a primeira frota, aí sim, vai durar alguns meses. Aí só em 14 de agosto é que termina a invasão. Vai de 24 de maio a 14 de agosto. Eu acho engraçado que tem uns livros por aí, de história, né, que se dizem de história, e que trabalham a invasão mongol. Tem um que eu li, eu não vou nem citar, né, para não ficar feio. Mas tem um livro que eu li que colocava que a invasão mongol... a primeira invasão mongol tinha acontecido no mesmo dia. No mesmo dia saiu a frota, chegou, foi derrotada. E na segunda invasão mongol, essa frase para mim é marcante. Não lembro se eu cheguei a mostrar isso para vocês na aula, na sua turma.
que apareceu a frota estava chegando no Japão, e antes de chegar ao Japão, os tufões passaram e destruíram a segunda frota, sem nem ter derramamento de sangue entre japoneses e mongóis. Como se a batalha tivesse acontecido, tipo, nem tivesse acontecido a invasão. De onde o cara tirou isso, né? Não sei, né? Tipo, cultura pop, imaginário, senso comum. Mas, tipo, você vê, o negócio durou ali de maio até agosto. Né? É um tempo considerável de eventos que vão acontecer durante a invasão, inclusive de batalhas. Tem de Tsushima, tem na ilha de Iki, né? Tem a batalha de Takashima, tem a região de Nagato que é atacada, tem a região de Hakata. Né? Então, assim, existem vários espaços sendo atacados, e aí a pessoa me tem coragem de falar que a segunda invasão nem teve desembarque, porque os tufões passaram no meio do mar e destruíram a frota inteira e não houve nem derramamento de sangue. Então, vamos lá para aquela questão. Explica aí, professor, o que é um samurai? Então, o que é um samurai é uma pergunta também muito... É uma coisa que sempre me perguntam. E todas as vezes eu tenho uma complicação enorme para poder explicar. Eu geralmente digo o seguinte: samurai é um fenômeno japonês. É um fenômeno de combatente japonês. É uma parada que só existe no Japão. Né? O que é samurai é muito difícil de responder, no sentido de que existem muitos o que são samurais. Se você me perguntar o que é o samurai no século XII e me perguntar o que é o samurai do século XVII, eu vou te dar duas respostas completamente diferentes. Se você falar o que é um samurai, bom, samurai é um guerreiro por si só, não é um soldado, né? Ele não trabalha, ele é uma espécie de mão armada independente, ele tem o porte da arma dele, ele pode chamar para o duelo, etc. Ele não tem uma submissão clara, né, ao Estado ou a uma instituição específica, ainda que durante o shogunato se aproxime ao conceito de soldado, mas há certas liberdades que tornam ele ainda, mantém ele como uma ideia de guerreiro. Né? Ele é um fenômeno especificamente japonês, que ele surge durante o período ali do final do século XI, devido a uma disputa de questão de terras. Né? Tanto que é interessante que quando você estuda samurai, você geralmente estuda guerra, mas quando você estuda o surgimento dos samurais, não é por causa de guerra, essencialmente. Quem estuda o surgimento dos samurais geralmente estuda sistema de campo. Né, do final do período antigo, né, no que a gente chamaria de antiguidade tardia japonesa, apesar desse termo ser bem precário. Mas naquele período ali você tem um momento em que há uma necessidade de formar combatentes, que o exército imperial não ia ajudar, os soldados imperiais não iam ajudar suas terras, e aí você arruma plebeus, né, às vezes tem casos de contrato com bandidos e com piratas, para em vez de eles ficarem atacando e saqueando sua região, você torná-los guerreiros e dar terras para eles, né? Tem caso dos próprios soldados imperiais que foram fazer guerra no norte com algumas etnias, eles se estabelecem em algumas terras e aí, obviamente, os comandantes, tenentes, generais, o pessoal de alta patente, os alto-oficiais, que também são auto-aristocratas, né? Eles passam a dominar aquela terra e os soldados que eram submetidos a ele, ao se aposentarem, também passam a servi-los naquela terra. E aí eles passam também, ele passa a ter um serviço militar de certa forma, que ele cuida das fortalezas, dos exércitos locais, etc., mas ele não está mais servindo diretamente ao Império Yamato, né, a capital em Kyoto. Eles estão servindo essencialmente àquela região. E nem servindo, eles estão meio que sendo só combatentes, com liberdade. Né? Afinal, esses aristocratas têm certa liberdade. Ou são até alguns aristocratas da própria Kyoto, tem alguns elementos históricos ali que eu não vou entrar nesses detalhes, que formam-se alguns aristocratas que vão ser também guerreiros nessas regiões, né, e que eles vão fazer tipo, patrulha da cidade, cuidar das mansões, dos palácios e tal. Tem um dorama, né, muito bom, chamado Taira no Kiyomori. O Taira no Kiyomori é inclusive o nome de um grande samurai desses, né, que é um dorama não tão antigo, ele é bem recente, e que eu acho que já é de 2000 para cá, não lembro exatamente, mas ele é bem recente, em que ele mostra justamente esse início, a origem desse samurai. Inclusive, ele vai contar, né, as guerras de Genpei. Ele vai ser algo que vai relatar do Reiki Monogatari. Quando eu falo romance de Reiki é o termo que a gente fala em chinês, o ideograma. A leitura do ideograma em japonês é Taira.
E por isso Taira no Kiyomori, né? Então, ele é um dos personagens, inclusive, principais, tanto obviamente, do dorama, que tem o nome dele, quanto do Reiki Monogatari. Né? Então, é uma figura excepcional. Mas, enfim, quando eles surgem, então, eles não são nobres, não são necessariamente aristocratas, alguns são, outros não são. Até só vai se formalizar um pouco mais o que é o samurai, só vai se formalizar quando chegar o shogunato. O shogunato que formaliza o que é samurai. Mas antes dele, você já tem a construção do elemento cultural dele, do fenômeno que é ser samurai, né? Que é a própria Guerra Genpei. A Guerra Genpei, ela funda os elementos básicos do que é ser samurai. Qual é a diferença entre um samurai e um soldado imperial? Que ainda não era muito clara na época, só vai se tornar claro no shogunato, né? No primeiro shogunato de 1192. Né? Você tem também uma questão de que o samurai, ele tem alguns elementos míticos, algumas personalidades, algumas figuras que já dêem uma demonstração de poder ali entre 1180 e 1185 das Guerras Genpei, né? E eles vão fundando os elementos culturais. Dali que surge, por exemplo, a ideia do harakiri, né? O suicídio ritual, né? Conceitos de ética de combate, ética de conduta, que não tinha nada a ver com o Bushido, tipo, era um negócio muito... Inclusive, até a gente usando o termo Bushido, o samurai estava mais próximo do conceito de Bushi, que é um guerreiro no geral, né, do que efetivamente ainda do termo samurai. Samurai se formaliza no shogunato. Né? No shogunato, o samurai, ele essencialmente é dono de uma terra, ele é submetido ao shogunato, ele é um guerreiro reconhecido pelo shogunato, né? Ele, de certa forma, ele é convocado pelo shogunato também, ele deve obedecer ao shogunato. Ele tem a liberdade dele para matar os ladrões, os piratas, todo tipo que tem na região dele, ele tem toda a liberdade para isso. Mas para eventos maiores, que envolvem os interesses do shogunato e do Império Yamato, ele tem que submeter o shogunato para isso. Né? Aí, por exemplo, se a gente falar do samurai surgindo na Guerra Genpei, é a cavalaria, uso de arco e flecha, etc. No shogunato, ainda se mantém um pouco isso, mas ele já é mais característico de ser um guerreiro legitimado pelo shogunato, por esse estado de shogunal. Né? Quando passa a invasão mongol, começa a haver umas confusões internas entre os interesses. E aí também o uso da espada vai se tornando mais comum. E aí o samurai já é uma personalidade que vai começando aos poucos a usar um pouco mais a espada, até porque o arco e flecha vai passando para a mão de camponeses e guerreiros. Que é aquele negócio, samurai não é um guerreiro japonês, porque isso não define. Existem vários tipos de guerreiros japoneses. Existem os monges guerreiros, Sorrei. Existe os Ashigaru, que são os camponeses guerreiros. A gente tem os de samurai. De samurai Eu acho que o senso comum é isso aí mesmo, pro senso comum, é um guerreiro japonês. Não, pois é, por isso que não é fácil responder, não é falar, um guerreiro japonês, não é um guerreiro japonês. Ele, de fato, é um guerreiro que só tem no Japão, mas isso não torna uma classificação. Tipo, é uma classificação muito geral. Porque, aí que eu tô falando, né? Tipo, de samurai. De samurai não é samurai. É o caso do Yasuke, né? Do samurai negro. Todo mundo fala, samurai negro. Até eu falei samurai negro, mas não é samurai. Tipo, era de samurai. Ele não tinha todos os privilégios, todo o reconhecimento que um samurai em si tem. O Nobunaga, por exemplo, ele não tem família, não tem fundação de família. Tanto que você não conhece, mesmo que ele pudesse ter, mas você não conhece com claridade o sobrenome da família. Isso é uma das coisas essenciais que marcam o samurai, o nome do seu clã. O samurai, por si só, ele não significa nada se ele não tem o nome do clã. O de samurai, tem de samurai que tem sobrenome, por isso que eu imagino que Yasuke pudesse ter. Mas, enfim... A questão é que, de qualquer forma, ele estava mais próximo da ideia de um de samurai, que ele ganhou privilégios próximos ao de um samurai, que as pessoas confundem. E quando vê alguém usando o privilégio próximo de samurai, começa a achar que é samurai também. E aí, tipo, não é. Existem variantes, assim, inúmeras possíveis, para a gente poder classificar o que é um samurai e o que não é. Então, são alguns elementos básicos, né, que a gente tem que compreender quando a gente estuda a questão da guerra. Agora, se a gente fala do próprio Yasuke, né, que é um caso que ele aparece no Nioh, né, ele aparece no Nioh 1, se eu não me engano, que acontece uma batalha opcional.
Ele, por exemplo, ele muitas vezes é referenciado com a ideia do samurai. Ele não é, tipo, é uma figura parecida. Então existem variantes pequenas dentro da composição dos exércitos, das tropas, e que algumas que eu nem citei, né? E que elas são também parte. Até porque samurai, principalmente a parte de shogunato, é um tipo de aristocracia. É uma aristocracia marcial. Tem a aristocracia cortesã, que é a imperial, e tem a aristocracia marcial, que cuida muitos deles, inclusive, são funcionários públicos do shogunato, né, que ficam no que a gente chama de Bakufu, que é a cidade central do shogunato, que não é a capital do Japão. A capital do Japão é Kyoto até 1868, mas você passa a ter uma cidade administrativa do shogunato, né, no caso ali dos Minamoto era Kamakura, né, dos Ashikaga é Muromachi, dos Tokugawa é Edo, né. Mas, enfim, é porque tem 3 shogunatos, 3 famílias de shogunato no Japão, né? Os Minamoto, Ashikaga e Tokugawa, por último. Aí, se você me perguntar o que é o samurai durante o período Sengoku Jidai, aí, meu amigo, eu não sei te dizer o que é samurai, não, porque existem tantas definições de samurai, porque, assim, não vai esperando um samurai do século XVI para frente, até pelo menos o 17, né, ou pelo menos o início do 17, imaginar um samurai como a gente conhece, porque ele era muito diferente. Tinham samurais focados em combate de cavalaria, que é o caso dos Takeda, né? O Takeda Shingen é um dos grandes nomes disso, que é um dos mestres da cavalaria samurai do Japão. Oda Nobunaga é um samurai que... Ele é samurai, por definição. Ele é de família reconhecida, né? Ele é um dos unificadores do Japão, um dos grandes nomes que tem. E o cara usava arma de fogo. O pessoal falava que samurai não usava arma de fogo. O Nobunaga usava. Tinha alguns samurais que chegavam até a usar. A arma de fogo, essencialmente, era uma arma de camponês. Né? Você botava... Não é camponês, né? É ashigaru, que a gente chama. Camponês combatente, que o samurai bota no exército para massificar. Né? Porque depois da invasão mongol, o que eles perceberam? Quando eles viram uma porção de mongol atirando em conjunto pro alto e fazendo chover flecha em cima do inimigo, e falaram, a gente não precisa apontar. Se a gente fizer uma massa de flecha no meio do ar, a gente consegue derrotar, já consegue diminuir o inimigo. Se não precisa treinar a pontaria, então a gente bota qualquer camponês que tem braço forte de enxada, né, só treina ele para puxar corda, né, fazer um arco, saber como trocar uma corda na hora do combate, uma coisa do tipo, e ele vai dar o tiro para cima e pronto, vai chover, vai dar uma saraiva de flecha em cima do inimigo, saraiva de flecha, né, em cima do inimigo, e vai reduzir. E isso passou cada vez mais a ficar na mão desses camponeses, desses ashigaru. Sempre foi usado um camponês ou outro para ajudar um samurai, mas a partir da invasão mongol, mas principalmente a partir do século XIV, que é quando o nome ashigaru surge, né, depois das invasões mongóis que esse termo vai surgir, se torna uma coisa quase institucionalizada, porque no Sengoku Jidai era direto. Né? Aí você me pergunta, mas samurai tinha que ter origem aristocrática, né, no Sengoku Jidai? Também não precisava. Toyotomi Hideyoshi começou com camponês mesmo, mas depois ele se tornou ashigaru, depois se tornou lanceiro, ele chegou a ser até carregador de sandália para samurai. E aí, no final, virou um dos samurais generais unificadores do Japão. Né? Você tem samurai que é cristão, que defende a igreja, que é a chegada dos portugueses ali durante o Sengoku Jidai. Você tem uma infinidade de diferenças. Né? Era um guerreiro nobre, era um guerreiro aristocrático, era um guerreiro que usava espada, o que define o samurai. Nenhuma dessas definições conseguem englobar todo esse fenômeno do Sengoku Jidai. Sempre vai haver exceções, e até em termos gerais você não consegue compreender com claridade. Porque, por exemplo, o Yasuke aparece no Sengoku Jidai portando uma arma e tendo uma terra. Mas isso não torna ele samurai, torna ele um Ji-samurai. Né? Então, assim, tinham samurais que tinham menos condição do que o próprio Yasuke, sendo Ji-samurai. Tinham privilégio, mas não tinham menos condições. Então, assim, é muito confuso ali falar. Por isso que eu digo que samurai, ele é um fenômeno guerreiro do Japão. Só que ele também atravessa o tempo mudando completamente os aspectos dele. No período Edo, por exemplo, você pega toda essa informação que eu dei e joga tudo pro alto. Porque samurai passa a ser um cargo. Né? Basicamente é um cargo que você assume para o governo do shogunato. Existem hierarquias, né? Tem samurais de nível mais baixo, níveis mais altos. Tem um filme chamado Samurai do Entardecer. Não, Samurai do Entardecer não, A Espada do Entardecer, né? Que é
a história de um samurai pobre, né? Tem vários desses filmes. A maioria dos filmes se passam ou... mais é período Edo. De vez em quando tem uns no Sengoku Jidai. Mas essencialmente no período Edo. E no período Edo você vê muita coisa de duelo, né? Você vê muita coisa de enfrentamentos, de aspectos mais, como vai dizer, éticos, hierarquias, etc. Porque o Edo é mais isso. Né? Ele deixa de ser uma classe de guerreiro para se tornar quase não uma classe social, mas um status. Né? E Edo se confunde tudo. Né? Porque ali no finalzinho do Sengoku, quando as coisas estão começando a ficar mais uniformizadas depois do Toyotomi Hideyoshi, privilégios são dados de samurai até para mercador e para camponês. O camponês tem um famoso, que é Goshi. É o termo que a gente usa para o camponês que ganha privilégio de samurai, ou seja, de portar a espada, na finalidade de cuidar da região em volta. Não é só espada, é armas no geral, né? Ele tem permissão para portar armas para poder cuidar da região em volta dele, do vilarejo, em nome do senhor das terras, para poder manter controle dos camponeses, caso tenha um ataque de um bandido, ele consiga fazer uma resistência, uma coisa do tipo. Que é o caso da família do Miyamoto Musashi, né, que é Goshi. Tanto que é muito complicado, porque o Goshi ele é próximo à ideia de um samurai, né, mas o Miyamoto Musashi está mais próximo de um Ronin do que de um Goshi, porque até as terras que eram do pai dele, ele largou. E a partir do momento que ele abandonou as terras, ele é legitimado do shogunato e se torna Ronin. Lembrando que depois ele participa da Batalha de Sekigahara do lado perdedor. Ele não luta do lado do Tokugawa, ele luta do lado do Mitsunari Shida. E aí é derrotado. Tanto que o livro do Eiji Yoshikawa começa com o final dessa batalha, que eles são os derrotados e estão tentando sobreviver, né? E depois ele vai até lutar em prol do shogunato, né? Vai ser na batalha da rebelião de Shimabara. Que ele vai, logo no começo, vai levar uma pedrada na cabeça de um camponês e vai ficar desacordado a batalha toda. Né? Então, tem alguns eventos assim. Mas você vê, a história do Miyamoto Musashi é o quê? É duelo. Que as poucas guerras até que ele participou não se deu muito certo lá, não deu muito bem. Mas essencialmente é duelo, porque é isso que os filmes tratam. Quando um filme quer tratar de guerra, aí ele pega e joga pro Sengoku. O auge da identidade. Né, samurai. Aí você vai pegar Aran, né, do Kurosawa, R-A-N, Ran. Né, tem o Kagemusha, né, que é a representação da batalha de Nagashino, onde o Nobunaga usou as primeiras combates com armas de fogo. Ou seja, assim, no final, ainda tem outra. Depois, quando acaba, em teoria, os samurais, eles são reformulados. Eles não são todos eliminados e mortos quando acaba em 1868. Né? Muitos deles, inclusive, por serem auto-oficiais, se tornam auto-oficiais do exército imperial do período contemporâneo. Né? A revolta de Satsuma, por exemplo, ela é causada justamente por um personagem desse, que era um auto-oficial de exército, né? Que depois ele vai virar por causa de um desentendimento durante uma questão da Coreia, que a Coreia faltou com respeito a uma carta deles. Ele vai se voltar contra e vai ficar revoltado com aquilo e vai fazer a revolta de Satsuma porque a forma como o Império não queria responder à altura à Coreia. Ele ficou muito chateado com isso, né? Porque para ele não era cabível que algo assim acontecesse. Então, até a revolta de Satsuma que inspirou, né, de uma forma bem diferente, né, o Último Samurai. O Último Samurai é inspirado por duas coisas, né? Pela revolta de Satsuma e pela própria guerra Boshin contra o Império. Porque algumas representações nela incluem também, por exemplo, o personagem principal, na verdade, ele é uma representação de um oficial francês que lutou ali no período da Guerra de Boshin. Ele lutou do lado de um oficial que eu ia citar até agora, do lado do Takeaki Enomoto, o Jules Brunet. É uma representação do Jules Brunet, só que uma versão americana. E que não estava, inclusive, presente na revolta de Satsuma. Então é uma mistura um pouco ali de dois elementos adversos. Agora,
Tô até vendo aqui. Uhum. Tem os nomes. O samurai, por exemplo, do próprio final do Edo, ele já é totalmente diferente. Estava procurando o nome dos filmes. Se você vê o filme Hitokiri ou Ansatsu, são 2 filmes também recomendadíssimos, que ele já mostra também essa figura diferente, né, do samurai. Então, assim, por exemplo, se a gente voltar à figura do Saigo Takamori, né, que é esse personagem que vai fazer a revolta de Satsuma, ele é um samurai, mas ele deixou de ser samurai para se tornar oficial do exército. Quando ele viu que o Império não estava indo contra o que ele entendia por ser samurai, aí ele faz a revolta de Satsuma. Takeaki Enomoto era totalmente pro-shogunato. Takeaki Enomoto, ele luta junto com o francês Jules Brunet, inclusive um grupo, né, de franceses, e mais todo o exército japonês que estava do lado do shogunato. Eles perdem a batalha lá na Guerra de Boshin, vão para Hokkaido, ao sul de Hokkaido, na região de Hakodate, e tem uma batalha famosíssima chamada Batalha de Hakodate, em que ele vai para dentro de uma fortaleza em forma de estrela, que é uma fortaleza moderna anti-tiro de arma de fogo, né? E tem uma batalha naval e terrestre naquele local em que Takeaki Enomoto e Julius Brunet enfrentam o Império, porque o Takeaki Enomoto chegou para o Império e propôs que Hokkaido se tornasse shogunato, o resto fosse só Império, mas que o Tokugawa passasse ainda a comandar aquela região. E aí, obviamente, o Império não quis. E aí tem uma batalha de enfrentamento para isso. Takeaki Enomoto morreu? Não morre. Ele é preso, ia ser executado, aí no final ele se tornou oficial. Ele é um dos principais, o que a gente chama do principal nome, o patrono da emigração japonesa para o mundo, da saída dos japoneses para o mundo. É ele que faz as definições, é ele que forma a ideia da primeira colônia japonesa fora oficial, né, fora do Japão, né, e assim, então, que ele era almirante, né, durante o período do shogunato, que depois é reformado para dentro do Império. Então os samurais também não acabam, né? Eles são ressignificados na ideia de oficiais ali. Até acabar é uma questão de contexto histórico. Aí, depois dessa quase uma aula inteira, né? Samurai, é que eu digo, aí eu te pergunto, o que é samurai? Né? Disso tudo que eu falei, o que você entende como samurai? Que é muito complicado, porque você não tem como definir fácil. Ele é um fenômeno, é um guerreiro de fenômeno japonês. Mas você não tem uma frase de efeito ou alguma coisa do tipo que vai dar uma designação, não, uma significação, melhor, uma significação para o que é. Por quê? O samurai, essencialmente, ele é um guerreiro que usa espada? Não, porque tem samurai que usa lança. Ele é um guerreiro que, então, usa arma corpo a corpo? Não, porque originalmente ele é de arco e flecha. Ele é um duelista? Não é, porque ele é um combatente com carga de cavalaria, parte de exército, etc. É um aristocrata? Tem uns que não são. Aí por isso que fica muito difícil, porque dependendo do tempo, é mais fácil dizer o que é o samurai do período Edo, o que é o samurai do Sengoku. Quer dizer, o Sengoku ainda é complicado. Mas o que é o samurai de Kamakura, o samurai do Muromachi, né? Aí as coisas vão sendo mais encaixadas. Boa, bom, deu para perceber que é muito complexo realmente, né, entender o que é o samurai. E eu fiz essa pergunta primeiro porque as pessoas pensam, como eu falei, que é só um guerreiro que usa espada, né, ou algo do tipo. Mas geralmente nas obras da cultura pop e até nesse jogo, inclusive foi o fator que mais me incomodou, que eles sempre tratam o samurai realmente como esse modelo fechadinho, né, como algo padrão, que, né, o cara faz isso é samurai, o cara que não faz isso não é samurai, ou algo assim. E pegando nesse gancho, queria que você falasse um pouco sobre o que você achou já do jogo